Eu estou no Monte Carmelo, em Israel, e como hoje é Natal, eu quero conversar com vocês a respeito do capítulo 2 de Lucas. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subindo também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Que coisa! Amém. Até aqui. Que maravilha, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por podermos apreciar, nos deleitar, nos alimentar da Tua palavra, especialmente hoje, Senhor, sabendo o que foi que aconteceu tantos séculos atrás, Pai. Talvez não nessa data, talvez não nesse dia, mas num dia especial, num dia que marcou a história, que mudou tudo. Obrigada, Pai. Abençoa o nosso estudo em nome de Jesus. Evangelho são as boas novas. E o que o anjo disse? O anjo disse para pessoas tão simples, os pastores. Deus, ele é incrível, né? Ele vem para conversar com a gente na intimidade, com pessoas normais, gente simples. Ele não precisa dos doutores, dos teólogos. Por que ele não apareceu e não falou que havia nascido em Belém, lá para o Sinédrio, lá em Jerusalém, a capital da religião? Não. Jesus nasceu em Belém e ele veio avisar, ele veio falar para quem? Para pastores, para pessoas simples. Que coisa mais linda entender isso de Deus, né? Evangelho é a boa nova. E qual é a boa nova? Qual é a boa nova? O que é o evangelho? Como é que a gente tem que entender isso? Tem gente que liga evangelho com religião, mas não é uma questão de religião, de instituição. Evangelho é o fato, a boa nova de Deus é o fato de ter nascido Jesus. Ponto. Esse é o evangelho. Jesus nasceu. A boa nova é essa. Jesus entrou na história. Ele vai mudar a história. Tudo vai ser antes e depois dele. O calendário marcado é antes de Cristo, depois de Cristo. Claro, na nossa realidade, mas nós estamos falando na nossa realidade. Eu não posso falar da realidade lá do Oriente, lá no Japão. Eu não sei lidar com isso ainda. Mas eu estou falando da nossa realidade. Então, ele marcou a história de uma forma definitiva. E é importante que a gente abra o coração para compreender, para buscar conhecê-lo como ele é. Vamos despir os nossos preconceitos, a capa
dos nossos achismos. A gente pensa tanto e sabe tão pouco. E vamos compreender que Ele é tudo o que a gente precisa. O céu desceu à terra. O céu entrou na história. Os anjos vieram se comunicar com os homens. Afinal de contas, o rei havia nascido. Mas o rei nasceu aonde? Qual foi o berço de ouro que ele escolheu para nascer? Né? Quais foram os lençóis de seda onde a mãe do rei, do rei, teve o seu bebê? Não foram lençóis de seda, nem berço de ouro. Foi numa manjedoura que ele escolheu nascer. E isso é demais, fala profundamente com a gente, profundamente com o nosso coração. O nosso Deus é exatamente como nós. Ele se fez semelhante a nós, na nossa fraqueza, na nossa insuficiência, vamos dizer assim, humana, na nossa humanidade. Ele veio nos amar como nós somos. Ele veio caminhar com a gente como nós somos. Ele é o Emanuel, Deus conosco. E Ele entrou na história por amor. Entrou na história para nos amar. Entrou na história para pagar o preço pela nossa vida. Entrou na história para não deixar que nós estivéssemos separados de Deus eternamente. Ele entrou na história para nos redimir. É maravilhoso que a gente possa entender o Natal, entender o que é a figura do Natal. Que o nosso coração esteja cheio de gratidão pelo nosso Deus, cheio de gratidão, porque Ele merece, Ele merece, Ele merece. Vamos mergulhar na palavra de Deus, vamos afundar na Bíblia, vamos descobrir, o vento, quem é Jesus, vamos descobrir quem Ele é. Vamos nos regozijar conhecendo o Rei como Ele é. É a minha oração para cada pessoa nesse Natal, que a gente possa amar muito o nosso Rei, Ele merece ser amado. Eu estou aqui no alto do Monte Carmelo, vou conversar com o Senhor e pedir que Ele revele ao meu entendimento, né? A minha mente, ao meu coração, quem Ele é. Jesus, quem Ele é. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, que é o Consolador, o nosso professor, que está conosco até a consumação dos séculos. Que abra os olhos do nosso entendimento, ilumine o nosso raciocínio para a gente captar o presente de Deus, receber o presente de Deus, que é Jesus. Que todos nós possamos abrir o coração diariamente. Não é uma coisa para nós fazermos uma vez na nossa vida, confessar o nome do Senhor e achar que está bom assim. Não. Nós temos que confessar constantemente. Nós temos que buscar constantemente. A gente tem que afundar na realidade de quem Ele é. Mudar a nossa, permitir que Ele mude a nossa realidade. Porque Ele é tudo que a gente precisa. Nós temos que conhecê-lo profundamente como Ele é. Ele merece ser amado profundamente. Então, um Feliz Natal, um Natal abençoado, um Natal cheio de alegria, um Natal cheio da presença do aniversariante. Pode não ser nessa data, não tem problema, nós só estamos comemorando, mas que a gente comemore a coisa certa, que Ele entrou na história por amor. Ele vai mudar a nossa história. A cada minuto, a cada dia, Ele tem mudado a nossa história. E é bom demais caminhar com Ele. Eu desejo que todo ser humano na terra, todos, caminhem conhecendo o Senhor Jesus. Ele merece ser conhecido. Até o próximo vídeo.